Oi pessoal, espero que todos sejam muito bem. Hoje eu tô, hoje eu tô na segunda página do querido John. Hoje eu vou continuar a 15ª parte do livro. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Por favor, deixa um like, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar a parte que eu vou deixar mesmo, que eu tava mesmo? Sim. Vamos lá. A sinceridade inquestionável em sua voz me feriu, mas antes que eu pudesse refletir, ela se virou para mim novamente. Aí a ansiedade cintilava em seu rosto como se ela lembrasse algo doloroso, mas logo se passou. Você já comeu? Ela perguntou. Eu ainda tentando entender o que acabará de acontecer, e não, eu disse, na verdade não tomei café da manhã nem almocei. Ela balançou a cabeça. Tem uma sobra de cozido de carne em casa, que você tem tempo para jantar. Apesar de pensar mais uma vez, no marido dela, se sentiu. Quero sim, disse. Partimos em direção à casa e paramos no apendre onde que enfileiravam velhas botas de cowboy cobertos de lama. Savana segurou em meu braço de modo extraordinariamente fácil e natural, apoiando-se em mim para tirar as botas. Talvez sido um toque de que me deu coragem para olhar verdadeiramente para ela, apesar do ar de mistério e maturidade que sempre me atraiu. Também notei uma ponta de tristeza e hesitação para o meu coração dolorido. Essa combinação a tornava ainda mais bonita. Estava na página 225. Olha aqui, 18, 226. Sua pequena cozinha era exatamente o que se esperava de uma antiga casa, provavelmente reformada em meia dúzia de vezes durante o último século. O chão de linóleo ligeiramente descascado perto das paredes, armários brancos funcionais, sem adornos, com a superfície grossa por causa das inumerações camadas de tinta ao longo dos anos, e uma pia de aço inoxidável e instalava abaixo de uma janela de madeira que deveria ter sido substituída por anos antes. A bancada estava rachando e encostado na parede havia um fogão de lenha tão antigo quanto a própria casa. Em alguns pontos notavam-se a intromissão do mundo moderno, e uma grande geladeira e lava-louças. Perto da pia, um micro-ondas pendurado em um canto, perto de meia garrafa de vinho de tinto. Em alguns aspectos me lembravam-se a casa do meu pai. Savana abriu um armário e pegou uma taça. Você quer um vinho? Você quer uma taça de vinho? Balancei a cabeça. Nunca fui beber um vinho. Nunca fui muito de beber vinho. Fiquei surpreso por ela ter não guardar a taça diante da minha negativa. Em vez disso, ela pegou a garrafa de vinho e colocou uma taça de mesa e sentou-se diante dela. Sentando à mesa, aí a Savana tomou um gole. Se mudou, observei. Ela deu de ombros. Muitas coisas mudaram desde a última vez que te vi você. Ela não disse mais nada e colocou a taça de vinho de volta na mesa. Quando ela falou novamente, novamente tinha a voz suave. Nunca pensei de que queria te pensar o tipo de pessoa que anseia por tomar uma taça de vinho à noite, mas que eu sou eu. Ela começou a gritar na taça de mesa e eu me perguntava o que havia acontecido com ela. Sabe o que é engraçado? Ela disse, realmente me importo
como sabor quando bebi minha primeira taça. Não sabia que era bom ou ruim. Agora sou bastante seletiva na hora de comprar. E eu não reconhecia plenamente era a mulher sentada diante de mim. Eu não sabia como reagir. Não me entenda errado, ela prosseguiu. Ainda me lembro de tudo que meus pais me ensinaram. Quase nunca tomo de uma taça por noite, mas como o próprio Jesus transformou água em vinho. Acho que não deve ser um grande pecado. Surpreendente esse raciocínio, reconhecendo era injusto esperar uma versão dela congelada no passado. Eu não perguntei nada. Eu sei, e ela disse, acho que você estava pensando. Por um momento, o único som da cozinha era o último zumbi, era o zumbido do baixo da geladeira. Sinto muito por seu pai, ela disse, alisando uma rachadura no tampo da mesa. Realmente sinto que não sei dizer quantas vezes pensei nele nos últimos dias. Obrigado, disse eu. Savannah começou a girar a taça de novo, aparentemente perdida no redemoinho líquido. Você quer falar sobre isso? Ela perguntou. Eu não tinha certeza, mas recostar-me na cadeira, as palavras surpreendentemente vieram. Contei sobre os primeiros ataques, sobre o primeiro ataque cardíaco e depois o segundo, sobre visitas que fiz a ele nos 2 anos anteriores. Contei sobre o nosso crescente amizade e o conforto que senti ao lado dele. Falei das caminhadas que ele fazia. Por fim, teve de interromper que contei sobre os últimos dias com ele, com agonia de interná-lo em uma clínica, quando descrevi um enterro, a fotografia em que encontrei o envelope. Ela tomou minha mão. Eu estou feliz que ele tenha guardado para você, ela disse, mas não fiquei surpresa. Eu fiquei, disse, ela riu. É um som reconfortante. Ela apertou minha mão, ter ficado sabendo por ter ido ao enterro. Não foi nada demais, não tinha que ser. Ele era seu pai, e isso é tudo o que importa. Ela hesitou antes de soltar minha mão e tomou outro gole de vinho. E você está pronto para comer? Ela perguntou. Não sei, disse, ruborizando ao lembrar o contrário do que fizera antes. Ela se inclinou para a frente com um sorriso. Que tal de eu esquentar um prato de cozido, que vamos ver o que acontece. Está gostoso? Perguntei. O que quer dizer? Quando nos conhecemos antes, você nunca mencionou que soubesse cozinhar. Essa receita especial da família, disse ela, fingindo que está ofendida, mas tenho de ser honesta, que foi a minha mãe que fez, que ela trouxe ontem. A verdade vem à tona, disse eu. Essa coisa é uma engraçada, sobre a verdade, que disse ela. Ela geralmente aparece que ela se levantou, abriu a geladeira e inclinou-se para examinar as prateleiras. Pensava na aliança em seu dedo e onde estaria seu marido quando ela enxergueu-se ergueu-se com a tupperware nas mãos. Ela colocou algumas conchas de cozido em uma tigela que colocou no forno de micro-ondas. Você quer mais alguma coisa? Que tal pão e manteiga? Seria ótimo. Eu concordei. Poucos minutos depois, a refeição foi posta após a minha frente, e aroma que me fez consciência pela primeira vez do que
que eu estava com fome. Surpreendendo-se-me, a savana se sentou em seu lugar novamente, cheiro de uma taça de vinho. Você não vai comer? Página 229. Não estou com fome, disse. Na verdade, não tenho comido muito recentemente. Ela tomou um gole quando eu dava minha primeira garrafada. Deixei o comentário passar. Você estava certa. Disse que estava delicioso. Ela sorriu. A mãe é uma ótima cozinheira. Seria de imaginar que eu estivesse aprendido. Também, mas não estava sempre muito ocupada, muito estudo quando era jovem. E ultimamente, muita reforma. Ela apontou para a sala. É uma casa velha. Sei que não parece não trabalhando, mas trabalhando muito aqui nos últimos dias, dos últimos 2 anos. Está ótima. Você apenas está sendo educada, que eu agradeço. Ela sorriu. Você devia ter visto um lugar quando eu me mudei. Eu estava parecido um celeiro, sabe? Precisamos de um telhado novo, mas é engraçado. Ninguém teve em pensar em um telhado quando o que estava imaginando reformar. Mas é uma daquelas coisas que todo mundo espera ter na casa, mas nunca pensa de terá trocar. Quase tudo que fizemos entre a categoria, as bombas no aquecedor, ganelas térmicas, danos causados por cupins, e foram muitos longos dias. Ela tinha uma expressão sonhadora no rosto e fizemos maior parte do trabalho dos mesmos. Como está a cozinha, eu sei que está precisando de armários e pisos novos, mas quando nos mudamos, havia poças d'água na sala de estar, nos quartos sempre que chovia. O que podias fazer? Tivemos que priorizar. Uma das primeiras coisas foi trocar as telhas do telhado. Devia estar quase 40 graus e eu lá de cima, com uma pá arrancando telhas, criando bolhas nas mãos, mas parecia certo, sabe? 2 jovens começando a vida, trabalhando juntos para reformar sua casa. Havia uma sensação de união, que a mesma coisa quando fizemos o piso na sala de estar. Eu ter levado 2 semanas para lixar e nivelar de novo. Estamos invernizando. E quando finalmente pudemos andar sobre ele, parecia alicerce para o resto de nossas vidas. Você parece quase romântico? Foi de certa forma. Ela concordou. Colocou uma mecha de um cabelo atrás da orelha. Mas ultimamente não é tão romântico. Mas agora estou ficando velho. Na página 229. Vou continuar aqui. Bora. Eu ri inesperadamente. Em seguida tossi e procurei um copo que não está lá. Ela empurrou uma cadeira para trás. Deixa que eu vou pegar pouco de água para você. Ela disse e ela encheu um copo na torneira e colocou-o diante de mim enquanto bebia e sentia que ela me observava. O que foi? Perguntei. Não acredito que quando você estava diferente, eu achei difícil de acreditar. Sim, você. Você está mais velho. Sim, eu sou mais velho. Eu sou mais, não é isso. São seus olhos, eles estão mais sérios do que antes. Se você tivesse visto o que não deveriam, exaustos por algum motivo. Não disse nada em resposta, mas quando notou minha expressão, ela abandonou a cabeça, envergonhada. Não deveria ter dito isso. Imagino o que você passou nos últimos anos. Que outra garfarda do cozido.
pensando aqui o seu comentário. Chegará aqui no início de 2004. Eu estou na Alemanha desde então, pois uma parte do exército que ficou lá de cada vez. Nós rezamos e provavelmente vou acabar voltando, mas eu não sei quando, esperando que as coisas se acalmem muito pouco lá. Senão, deveria sair do exército. Eu me alistei de novo, mas disse não havia motivo para fazer isso. Ambos sabíamos a razão e ela concordou. Quanto tempo? Até 2007. Estamos em 2023? Vamos continuar. 7. Aí depois, não tenho certeza que posso ficar por mais alguns anos, ou talvez vá para a faculdade, ou quem sabe eu pode até graduar em educação especial. Eu vejo maravilhas sobre a área. Seu sorriso era estranhamente triste, e por instantes nenhum de nós disse nada. Em quanto tempo você está casada? Perguntei. Ela ajeitou na cadeira. Vai fazer 2 anos em novembro. Se casou aqui? Você, como se eu tivesse escolha. Ela virou os olhos. A minha mãe realmente estava afim dessa coisa de casamento perfeito. Se quer só uma filha única. E mais retrospecto, teria ficado mais feliz em algo menor. Sem convidados teria sido perfeito. Você ia considerar isso menor. Comparado ao que foi, sim, não havia assentos suficientes para toda na igreja. Meu pai fala que hoje que vai passar anos pagando as contas, ele está só me provocando. E é claro, metade dos convidados eram amigos dos meus pais, mas acho que não é isso que acontece, que você se casa em sua cidade natal. Todo mundo sabe do carteiro ou barbeiro que é convidado, mas você está feliz por estar de volta. Que é confortável aqui, mas meus pais estão perto e é preciso disso, especialmente agora. Ela não entrou em detalhes, deixando o comentário no ar. Eu pensava nisso em centenas de outras pessoas quando me levantei da mesa e coloquei meu prato de pia. Depois de passar água no prato, ouvi a dizer às minhas costas: pode deixar aí, ainda não tirei a louça da máquina, mas vou fazer isso mais tarde. Você quer alguma coisa? Minha mãe deixou 2 tortas do balcão. Quer um copo de leite? Disse. Quando ela fez menção de se levantar, acrescentei que eu posso pegar. Só me diga onde estão os copos. No armário da pia. Peguei um copo no armário, e fui pegar até a geladeira. O leite estava na prateleira de cima. Nas prateleiras inferiores havia pelo menos uma dúzia de recipientes de tupperware, cheios de comidas. Enchi o copo e voltei para a mesa. O que acontecendo, Savana? Após essas palavras, ela virou-se para mim. O que quer dizer? Seu marido disse. O que tem ele? Como vou conhecê-lo? Em vez de respondê-lo, Savana levantou da mesa, levantando a taça de vinho, despejou na pia e em seguida pegou uma xícara de chá, uma caixa de chá. Você conheceu? Disse ela. Virando, ela direitou os ombros. Tim. Eu ouvi a colher batendo contra a xícara. Quando Savana sentou novamente à minha frente. O que você quer saber? Ela murmurou, olhando para a xícara de chá. Tudo, disse eu. Ela me recostei na cadeira. Ou nada. Ou ainda não tenho certeza. Ela bufou.
Assim, acho que faz sentido. Eu li as mãos quando começou. Mas não tenho certeza. Ela disse, sei que parece loucura, mas que não aconteceu com você, provavelmente imagina. Não é que um de nós tenha planejado. Ela colocou a colher na mesa, mas vai dar alguma resposta. Acho que começou no início de 2002. Poucos meses depois que eu realistei, percebi 6 meses antes do primeiro ataque cardíaco do meu pai, exatamente na época que eu notei nessas cartas dela, começava a mudar. Você sabe que eram amigos, mesmo que eles tendo na pós-graduação, acabamos fazendo algumas aulas no mesmo prédio durante o meu último ano da faculdade. Nos fins das aulas, íamos tomar café e acabamos estudando juntos. Mas não eram encontros, nem ficamos de mãos dadas. Ninguém sabia que eu estava apaixonada por você, mas ele estava presente, sabe? Ele ouvia quando eu falava, quando sentia sua falta, com a distância era difícil, e foi difícil. Eu achava que você estaria em casa nessa época. Quando ela enxerguei, eu fui olhar, seus olhos estão cheios do quê? Arrependimento que não dava para saber. De qualquer forma, passamos um tempo juntos. Ele me consolava sempre, porque eu estava para baixo e sempre me lembrava que você iria aqui, licenças antes de que eu esperava. Você não imaginava quando eu queria ver você novamente, quando seu pai ficou doente. Sei que você tinha de ficar com ele. Eu nunca teria lhe perdoado se você ficasse ao lado dele, mas não, era que precisamos. Eu sei que como isso parece egoísta, que eu me odeio, eu tenho pensado assim, mas parecido o destino que estava conspirando contra nós. Ela se pôs uma colher de chá e mexeu de novo, recolhendo seus pensamentos. Ai, termina. Naquele outono, para terminar minhas aulas e voltar para casa para trabalhar centro de avaliações de desenvolvimento da cidade, os pais de Tim, que se viram um acidente horrível, eles estavam voltando de carro de Asheville, quando perderam direção e foram parar no outro lado da pista, na contramão da rodovia. Uma carreta acabou batendo neles. O motorista do caminhão não ficou ferido, mas os pais de Tim morreram na batida. Teve que abandonar a escola, que ele estava tentando entrar no doutorado para voltar e cuidar de Alan. Ela fez uma pausa. Foi terrível que para o Tim, não só ele que tinha que lidar com a perda, adorava os pais, mas Alan estava inconsolável. Ela gritava o tempo todo, arrancava os cabelos, e o único que conseguiu fazer que ele parasse de se ferir-se foi o Tim. Isso que drenou toda a sua energia. Acho que você foi quando que comecei a vir para cá. Você sabe, para ajudar. Quando franziei a testa, ela acrescentou que era a casa dos pais de Tim, que onde Tim e Alan cresceram. Tão longo que ela disse isso, a lembrava, voltou, que era a casa de Tim. Uma vez ela me contou e que ele morava no rancho do lado dos pais dela. Acabamos consolando um ao outro, tentamos ajudá-lo e ele tentou me ajudar. Nós dois tentamos ajudar. Ela e
pouco a pouco, eu acho que começamos a nos apaixonar. Pela primeira vez ela olhou nos meus olhos. Sei que você deve estar irritado com o Tim, comigo, provavelmente com os dois. Eu acho que merecemos, mas você não sabe o que foi naquela época. Tanta coisa acontecendo, tantas emoções o tempo todo, que eu me senti culpada de que estava acontecendo, eu te senti culpada, mas depois de um tempo que começamos a sentir, se fôssemos um casal, o Tim começava a trabalhar com o mesmo centro de avaliação, de desenvolvimento, que eu decidi montar em um programa de fim de semana para o rancho de crianças autistas. Seus pais sempre quiseram que eles fizeram, sei que me voluntarei para trabalhar aqui também, pois isso passávamos quase o tempo todo juntos. Montar um rancho nos fez concentrar em algo que também ajudou Alan. Ele ama cavalos, ele havia tanto prazer de gradativamente, ele se acostumou ao fato de seus pais não estarem por perto, como se fosse de nós, todos estivemos nos apoiando em alguns nos outros, de modo, ele me pediu em casamento, daquele fim daquele ano. Ela parou e virei. Tentei dirigir as palavras, ficamos em silêncio por um tempo, lutamos com os próprios pensamentos. Então essa história concluiu. Não sei quando, mas você quer saber. Eu também não tinha certeza. Ela ainda mora aqui? Perguntei. Vamos continuar. Mas ele tem um quarto no andar de cima. Na verdade, é o mesmo quarto de sempre, enquanto não é tão difícil, quando parece depois de que ele termina de se alimentar e escovar os cavalos. Geralmente ele passa na maior parte do tempo sozinho. Ele adorava videogames, é capaz de jogar por horas. Ultimamente não consigo fazê-lo parar. Ele jogaria a noite toda que eu deixasse. Ele estava aqui e ela balançou a cabeça. Não, disse. Agora ele está com o Tim. Antes que ela pudesse responder, que o cão começou a arranhar insistentemente a porta. Savannah se levantou para abri-lo. O cão entrou com a língua para fora, que ainda abanando o rabo, veio na minha direção, cheirou a minha mão. Ele gostou de mim, disse. Savannah ainda está perto da porta. Ela gostou de todos, que o nome dela é Molly, inútil como cão de guarda, mas doce como a flor. É só tentar de evitar a baba, ela vai babar em você todo, se você deixar. 1, 2, 3, 5. Olha para os meus jeans, deu para lotar. Savannah fez sinal por cima do ombro, olhei, lembrei que ainda que guardar algumas coisas, deve chorar. À noite não demoro muito. Notei que ela não tinha respondido a pergunta sobre o Tim, nem pretendia responder. Você precisa de uma mão? Na verdade não. Mas você é bem-vindo. A noite é bonita. Segui com a Molly, andando à nossa frente. Tenho esquecido completamente que ela acabara de pedir para entrar na casa, quando uma coruja apareceu entre as árvores. Molly correu na escuridão e desapareceu. Savannah colocou as botas novamente, caminhando em direção ao celeiro. Pensei em tudo que ela disse e me questionei.
de novo, porque não tinha havido, não sabia que estava feliz por ela ter casado com Tim, já que eles não pareciam perfeitos para o outro, o chateado pela mesma razão, que não estava contente por finalmente saber a verdade por algum modo, percebi que ele era mais fácil de não saber, de repente, simplesmente se sente cansado. Entanto, eu sabia que estava escondendo algo, eu ouvi sua voz, a ponta de tristeza que não desaparecia, à medida que a escuridão nos envolvia e aguçava-se a percepção de todo como estava próximo, que me perguntei se ela se sentiu o mesmo, mas ela deu um sinal disso. Os cavalos eram sombras da distância e manchas sem uma forma reconhecível. Savana escolheu uma par de rédeas, levou ao celeiro, pendurou 2 pinos, enquanto peguei as pás que havia usado e arrumei-a junto aos restos das ferramentas. Na volta, checou bem se havia trancado o portão. Olhando para o relógio, que vi que eram quase 10 horas. Era tarde, era indo nós dois. Estávamos conscientes do horário. Acho que deve ir andando, disse. É uma cidade pequena e não quero ser a causa de qualquer fofoca. Você provavelmente está certo. Molly apareceu do nada, perambulando, sentou entre nós. Ela se enrolou nas minhas pernas de sábana para ao lado. E você está hospedado? Ela perguntou, em um tozinho na beira da estrada, na saída da cidade. Ela franziu o nariz, que mesmo por instante conheço esse lugar. A Pelunca admitiu. Ela sorriu e não posso dizer que estava surpresa que vocês sempre tefaram para encontrar os lugares mais particulares, com a cabana do camarão, exatamente. Enfiei as mãos no bolso, imaginando que seria a última vez nos veríamos fosse caso. Teria sido um absurdo anticlimax. Eu não podia te deixar acabar de conversa fiada, mas não conseguia pensar em nada de parar de falar. Na estrada, na estrada da em frente, os faróis de um carro em movimento iluminaram a propriedade quando passavam em velocidade pela casa. Então, o que é isso? Perplexo? Foi bom que ver você de novo. Também, John, eu estou contente que tenha vindo. Concordei novamente quando ela desviou o olhar. Tomei um sinal para partir. Adeus, disse eu. Adeus. Virei, comecei a andar para carro, tonto para pensar que tudo estava realmente acabado. Não sabia de que se esperava, de qualquer coisa diferente. Mas o fim trouxe à tona de todos os sentimentos represados deste última a eu lera aquela última carta. Eu estava abrindo a porta do carro quando ouvi gritar. E John, sim, ela desceu na varanda e veio na minha direção. Você vai estar sozinho por aqui amanhã? E quando ela se aproximava e seu rosto parcialmente na sombra, tive certeza de que ainda estava apaixonado, apesar de carta, e seu marido, apesar de fato de que nunca poderíamos ficar juntos. Por quê? Perguntei. Estava imaginando que se você gostaria de aparecer por volta das 10, tenho certeza que Tim gostaria de encontrar você. Vamos continuar. Eu estava balançando a cabeça, ou antes mesmo de terminar,
que eu tenho tanta certeza de que seja uma boa ideia. Você faria isso por mim? Sabia que ela queria eu visse que Tim ainda era o mesmo homem de sempre. E de certo modo, sabia que ela estava me convidando, que queria meu perdão. Ainda assim, ela pegou na minha mão, por favor, significaria que é muito para mim. Apesar do calor da mão dela, que não queria mais voltar e não queria ver o Tim, não queria ver os dois juntos, ou sentar-me à mesa, fingindo que tudo parecia bem, mas sabia que algo melancólica, aquele pedido que tornou impossível declinar. Ok, disse eu, 10 horas. Obrigado. Um momento atrás, um momento depois, ela se virou para voltar. Permaneci que o local estava observando a subir. Apendrei antes de entrar no carro. Virei a chave e esperei. A savana estava no apendre, acenando a última vez. Assinei de volta, peguei a estrada. A imagem dela, de cada vez menor do espelho retrovisor. Ao observá-la, senti uma subida segura na garganta. Não porque ela estava casada com Tim. E não iria vê-los juntos no dia seguinte, mas porque, enquanto ele me afastava, e a savana em pé no apendre, chorando, foi. Na manhã seguinte, encontrei a savana em pé no apendre. Ela acenou quando entrei no rancho. Ela se aproximou enquanto eu estacionava. Eu meio esperava e ver o Tim à porta atrás dela, mas ele não apareceu. Oi, disse ela, tocando meu braço por ter vindo. Imagina que eu disse, escolhendo meus ombros retulantes. Vislumbrei um lampejo de compreensão em seus olhos quando ela perguntou: você dormiu bem? Não muito. Ela deu um sorriso irônico: você está pronto? Como sempre, tudo bem. Deixei-me pegar as chaves, a menos que você queira dirigir, mas não entendia que a primeira vez queria dizer, vamos sair de que a casa. Pensei que iríamos ver o Tim. O que vamos? Ela disse, ele não está aqui. Onde ele está? Como ela tivesse ouvido, se quer dirigir? Sim, eu acho que sim, disse, sem esconder da minha confusão, mas sabendo que ela de alguma forma esclarecia se as coisas estivesse pronta, abri a porta e contornei o carro até o carro do motorista, do banco do motorista, para sentar-me ao volante. A savana passou a mão sobre o painel, como se estivesse se tentando provar a si mesma que é real. Eu lembro deste carro, tinha uma expressão de nostalgia, que era do seu pai, certo? Uau, eu não acredito que ainda esteja andando. Eu não dirigia tanto assim. Disse isso aí, ia trabalhar e fazer compras. Ainda bem. Ela colocou o cinto de segurança e me perguntava que se ela passar a noite sozinha. Para que lado? Perguntei. Aí, na estrada, vira à direita, disse ela, direto para a cidade. Nenhum de nós passou a mão o tempo todo olhando pela janela do passageiro, em braços cruzados, por ter ficado ofendido, mas nada em sua
A expressão denunciava que aquela preocupação tinha a ver comigo e deixei ela sozinha com seus pensamentos. Vamos até essa parte. Vamos deixar-nos nós arredores. Vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Mas Diário de Coração, eu ter gostado. Não se esqueça de dar o like e se inscrever. Eu vou ficar por aqui e até a próxima.